Graça e paz, aqui quem vos fala é o pastor Jaime. Eu quero deixar aqui para a meditação dos amados, 2ª Crônica, capítulo 16, que conta a história do rei Asa. O rei Asa, que diz no verso 1, 2ª Crônica 16, 1, que no 6º ano do reinado do rei Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, quer dizer, os muros da cidade, para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou os servos a Ben-Hadad, rei da Síria, a quem habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Gion e a Dan e a Belmaim e todas as cidades dos armazéns de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra, quer dizer, os muros da cidade. Ramá era o muro da cidade. Então o rei Asa tomou a todo Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificava, e com ela edificou a Geba e a Mispa. E naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, quer dizer, o profeta, né? A Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele nos entregou nas tuas mãos? Amado, nós estamos aqui lendo uma história de um rei que começou uma obra linda, maravilhosa, começou um trabalho confiando em Deus. E a Bíblia fala que o profeta tinha avisado a ele, eu gostaria que você analisasse o texto, lá no versículo, no capítulo 15, por exemplo, eu queria que você lesse, o profeta falou para ele, de uma forma interessante, quero que você leia lá o que foi avisado no momento que ele assumiu, o seu reinado, E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se eu buscar, eu acharei, porém se deixar, ele vos deixará. Então você vê que foi avisado e mesmo assim ele deixou de buscar a Deus. Aqui diz a Bíblia que Israel estava com muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem o sacerdote que o ensinasse. Mas quando a sua angústia ali voltava para o Senhor, Deus de Israel, buscava ou achava. Aí o que acontece? Nós começamos a ler a leitura lá, que o rei Asa assumiu um reinado, né? Mas quando ele soube ali que o inimigo estava subindo contra ele, ele fez o seguinte: ele deixou de confiar em Deus. Preste atenção nisso, olha. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou os muros, quer dizer, edificou a cidade para não deixar ninguém sair nem chegar ao rei Asa. Em vez de ele confiar no Deus dele, ele foi lá, contratou o seu inimigo, que era a Síria, o rei da Síria, deu pratas, ouro, para que ele não viesse fazer aliança com Israel, para que ele pudesse vencer a batalha. Então nós lemos aqui uma história muito triste, que a Bíblia fala que Asa tirou a prata e o ouro do tesouro da casa do Senhor, da casa do rei, e enviou os servos de Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: há um acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai, eis que envio prata, ouro, vai, pois anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então ele comprou ali o inimigo, e Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e eles feriram a Gion, a Dan, a Belmaim, e todas as cidades dos armazéns de Naphtali. E aqui diz a Bíblia que quando sucedeu que Baasa viu que a Síria também estava se unindo ao rei de Judá, que era o rei Asa, para pelejar, né? Ela deixou de
continuar a obra contra o rei Asa e não continuou. Aí diz a Bíblia: então o rei Asa tomou todo Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificava, e ali edificou a sua cidade em Geba e Mispa. Mas Deus, amado, Ele não se agrada quando nós deixamos de confiar nele, se na verdade Deus estava prestes a dar vitória a ele sobre Israel e sobre a Síria. Mas ele temeu diante de um grande problema que estava diante dele. Hoje o mal das pessoas é temer os problemas, temer muitas das vezes os obstáculos, temer as dificuldades, e muitas das vezes as pessoas anulam a sua aliança com Deus para fazer aliança com o homem, com medo de perder as benevolências, né? As benevolências de Deus. Mas Deus não quer que nós se unamos aos nossos inimigos para que a gente possa fazer algo para Ele ou por Ele. Deus, Ele quer nos dar vitória. Muitas das vezes, grandes lutas, grandes batalhas surgem em nossos caminhos. Nós precisamos apenas confiar em Deus. Mas a triste história desse rei, ela não termina aqui. A Bíblia fala que ele foi um homem que deixou de buscar a Deus. Ele foi um homem que jamais buscou mais Deus. No início ele começou até bem, mas depois de 36 anos, ele ficou uma pessoa complicada, confiando somente na força do seu poder aquisitivo, confiando somente no dinheiro que ele tinha em mãos. E a Bíblia fala que ele se acarretou de uma enfermidade, né? E aqui a Bíblia fala que ele, na verdade, ele ficou muito indignado quando o profeta repreendeu ele. E ele lançou o profeta de Deus no tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. E também Asa, no mesmo tempo, oprimiu algum dos povos, já começou a oprimir o povo. Já não estava mais raciocinando bem, né? Porque se ele estivesse fazendo as coisas na direção de Deus, as coisas não seriam dessa forma. Às vezes as pessoas começam uma obra no espírito e terminam na carne. Mas aqui a Bíblia fala que eis que os atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E olha bem, amado, 3 anos depois desse fato, a Bíblia fala que Asa caiu doente dos seus pés. Ele teve uma doença nos pés, e a sua doença era de extremo e grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas somente aos médicos. E isso trouxe a sua morte. Quando nós deixamos de confiar em Deus para a gente viver um milagre, às vezes nós falamos tanto de milagre, 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 pregamos que Deus dá livramento, que Deus dá vitória, mas no momento que nós nos encontramos numa situação difícil, nós deixamos de confiar. E isso aconteceu na vida do rei Asa. Eu quero dizer que isso tem acontecido no meio de muitas pessoas nos dias de hoje. Mas eu quero dizer para você, meu amado, não deixe de buscar a Deus. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 de seu reinado. Quer dizer, a enfermidade, ele ficou 2 anos sofrendo com uma enfermidade, teve tempo de buscar a Deus, de voltar-se para Deus e não voltou. Talvez você hoje está vivendo aí uma situação muito difícil, talvez você está hoje passando por uma crise, talvez passando um momento difícil. Deus apenas quer que você volte atrás. Deus quer apenas que você se arrependa, que você comece de novo. Porque se não haver o arrependimento, se você não voltar atrás e continuar seguindo a sua própria justiça, isso vai trazer a morte sobre você. Isso trouxe a derrota na vida desse homem, que começou até no espírito, começou até fazendo a vontade de Deus. Mas a triste história é que as pessoas, depois de um certo tempo, eles deixam de confiar em Deus. Eu confio, amado, em Deus muito mais do que quando eu comecei. A cada dia que passa, a minha fé cresce mais. Cada dia mais eu confio em Deus. Mas tem pessoas que quando ele consegue conquistar algo em sua vida, eles deixam de confiar em Deus. Quantas pessoas, às vezes, vão para a igreja buscar Deus numa situação muito difícil. Quando as coisas começam a ir bem na sua vida, eles perdem o ânimo, eles perdem a força, eles perdem a direção e muitas das vezes querem seguir o caminho do mundo. Quantas pessoas hoje vivem afastadas dos propósitos de Deus, do caminho do Senhor, porque eles acham que pode prosseguir até o fim, baseado naquilo que ele conquistou neste mundo. Mas nada deste mundo pode substituir a presença de Deus na sua vida.
Nada neste mundo poderá te levar aos céus. Nada neste mundo, nenhum poder aquisitivo pode livrar você dos seus pecados. A menos que você volte hoje para Deus, busque Deus, para que você não tenha um fim trágico, como a vida deste homem, a vida deste rei. Então leia aí 2 Crônica, capítulo 15, capítulo 16, que você vai ver uma triste consequência de um homem que não queria mais confiar em Deus. Confie no Senhor. A Bíblia fala que nós temos que buscar o Senhor enquanto você pode achar e invocar enquanto está perto, porque Ele é poderoso para te perdoar. Então eu quero deixar essa breve mensagem a você, meu amado ouvinte, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Jaime Teixeira. Quero convidar a você a estar conosco de uma de nossas reuniões, que está ali na rua Nilton Tinoco, 475, bairro Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Todo domingo, toda quarta, nós estaremos ali a partir das 19h30 para abençoar a sua vida.